Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Cláudia. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Meu nome é Cláudia, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 57 anos e sou membro do seu canal. Eu venho aqui trazer um relato sobre a morte da minha mãe, que ocorreu em agosto do ano de 2002. Esse relato ele tem uma sequência de fatos que aconteceram nesse período da passagem da minha mãe. Bem, ela faleceu lutando contra um câncer, de mama. Quando ela descobriu a doença foi 3 anos antes do óbito. E ela era uma pessoa muito espiritualizada, Ela sempre dizia que já estava se sentindo em outra dimensão. Nós conversávamos muito, porque nós éramos muito próximas, E eu ajudava meu pai a cuidar dela, além de dividir o meu tempo com o trabalho, com filho pequeno. Na época era bem pequenininho meu filho. E quando o quadro gravou muito, nós tivemos que interná-la, porque senão ela vinha a óbito em casa, E quando ela foi internada, ela apresentou uma noite que meu pai estava tomando conta dela, como acompanhante, um quadro de desorientação. Então alguém da enfermagem entrou no quarto para fazer um procedimento e deixou a porta entreaberta ao sair. Meu pai foi encostar a porta e ela disse para ele não encostar não, que deixasse o menino entrar. Meu pai perguntou: que menino? E ela disse que era o Mário Lago, o ator Mário Lago, porque ela gostava muito dele, E insistiu com meu pai que deixasse Mário Lago entrar. Meu pai não discutiu, deixou a porta como estava e ela ficou bem mais calma, No dia que ela desencarnou, que foi 9h30 da manhã de um sábado, eu estava com ela, eu e minha prima, nesse momento do desencarne, Nós passamos a noite com ela. E meu marido ia revezar conosco. Meu marido estava na nossa casa, cuidando do meu filhinho, do nosso filhinho. Meu marido disse que por volta assim de umas 6h30 da manhã, ele nitidamente acordou com uma garotinha entrando no quarto. Essa garotinha tinha o cabelinho liso e falou para ele, aos pés da cama: eu estou indo embora. Depois ela sumiu, foi andando mais para o interior do quarto assim e sumiu. Nós tínhamos um armário que tinha um espelho no meio, Ela foi se encaminhando por ali e sumiu a imagem. Ele ficou impressionado porque ele não é de ver nada e também não acredita nessas coisas, de espíritos. Então ele ficou impressionado com aquilo porque foi muito nítido. Ele não estava sonhando, ele estava acordando aquela hora e como ele tem um sono muito leve, ele sentiu a presença e acordou, E viu essa garotinha que até falou com ele. Daí, quando ele chegou para me render, ela tinha acabado de falecer, Aí eu fico pensando que talvez fosse já o espírito dela se desprendendo e foi visitá-lo, foi se despedir dele, que ela gostava muito dele. Mas enfim, nós fizemos o funeral. No momento do funeral, quando foi feita a última prece e foi fechar a urna, eu caí numa espécie de transe profundo e comecei a ter os mesmos sintomas da minha mãe na fase final, falta de ar, aquela agonia. Eu senti como se estivesse passando assim uma força muito grande por dentro do meu corpo, através do meu corpo, e fosse embora, tivesse ido embora, tivesse sido levada, E eu demorei assim alguns minutinhos para me recuperar. Aí quando eu dei por mim mesma, o meu tio e a minha tia, irmãos da mamãe, eles estavam cada um me segurando num braço assim, falando, Senta ela vai desmaiar, ela tá muito pálida e tudo mais. Mas aí eu já tinha me dado por conta
que eu já estava bem, e falei com eles que eu já estava bem. Daí passou, né? Teve funeral, passou alguns dias. Eu, na época, morava numa casa com uma varanda, um varandão, e eu lembro que a lua estava muito bonita, né? Aí eu ficava olhando para a lua e assim imaginando, onde será que ela está? Como será que ela está? Será que ela está bem? E um tio meu, esse irmão dela, né? Ele trabalha num centro espírita kardecista. E lá no trabalho do centro, uma das sessões, ele recebeu de uma médium, uma colega dele, uma carta psicografada. Ela psicografou uma carta e entregou para ele. E ele me entregou essa carta. Era uma carta muito bonita e ela iniciava com essa expressão: ó lua branca, suave e triste, a irmã dizia, fitando o céu, no firmamento, a minha irmã. Então, assim, ele não falou nada sobre isso com a colega dele do centro, a outra trabalhadora, até porque ele nem sabia dessa situação da lua. Quando ele me apresentou essa carta, eu me liguei logo de quem eles estavam falando. Estavam falando de mim, que eu ficava olhando para a lua, perguntando, né, como ela estaria. E daí eles falam que ela estava em uma estrela, com uma doce missão, que ela se sentia forte, não tinha mais dores. O fato assim que eu achei bastante convincente foi porque não foi ela que escreveu a carta. Ela ainda não estava em condições de ditar a carta. O desencarne, ele tinha sido há menos de um mês, mas outra pessoa escreveu a carta por ela, né? E por último, quando nós fomos fazer uma homenagem a ela, eu separei algumas fotos, desde que ela era pequena, né? Fotos do casamento dela, escrevi umas poesias que eu sempre gostei de escrever. E daí, quando eu estava separando as fotos, eu separei uma foto bem assim, ela arrumadinha, sabe, com o cabelinho com um laço de fita. Meu marido, quando viu a foto, ele ficou pálido. Ele falou: é essa menina que eu vi no quarto, no nosso quarto, se despedindo. Ele nunca tinha visto essa foto. Então, quer dizer, uma sequência de eventos assim que aconteceram, né, no desencarne da minha mãe. E por último, foi que eu tive um sonho com ela, logo depois também. Ela me falava para eu parar de chorar porque ela estava muito bem. E aí nós estávamos dentro de uma casa, perto de uma janela que tinha uma cortininha branca, simples. E ela abriu a cortina e falou assim: olha só. Aí quando ela abriu aquela cortina, eu olhei através da janela, era a paisagem dos cânions gaúchos. E ela queria muito ir visitar os cânions, só que ela nunca conseguiu viajar para lá. Meu pai até chamava ela, até depois que ela adoeceu e tudo, mas ela disse que não ia ficar bem na viagem, aí ficou com medo de ir, passar mal e tal. Mas ela sempre gostou, né? Ela recolhia até reportagens, recortava reportagens sobre esse lugar, né? Das Serras Gaúchas. Então é isso, meus irmãos, eu trago aqui esse relato, uma série de fatos, né, que para mim foram muito significativos. Eu agradeço a atenção de todos e futuramente eu também tenho a intenção de enviar mais relatos de hospitais, porque eu sou enfermeira já há 36 anos e eu tenho bastantes relatos de hospitais para enviar. Agradeço muito a atenção de todos, agradeço a oportunidade, Feliciano. Parabéns pelo seu canal, um trabalho muito sério, feito com muito carinho, muito cuidado. Muito sucesso para você. Muito obrigado, Cláudia, por ter compartilhado seu relato conosco. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e peço para que Deus abençoe a todos e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.